Chegou o fim de semana, todos querem diversão. Estamos aqui, mais um sabadão. Trarei mais 3 alternativas interessantes para você complementar seu arsenal. Tudo gratuita e de código aberto. Grande jogada! Aplausos. Arrasou, bonito. Já tô aqui nesse site maroto, o Alternative 2. Se você é novo ou não conhece, vou explicar rapidinho. É o seguinte, esse site te apresenta um monte de alternativas para as soluções da Big Teta. Você põe o nome da menininha aqui e ele vai e mostra alternativas. Quer entender um pouquinho mais? Vai assistindo os outros vídeos dos sábados anteriores que eu vou explicando. Quem é membro do canal, eu coloco os links das notícias e um monte de fontes, infográficos em alta resolução lá no Discord. Mas como esses serviços são de utilidade pública e eu amo vocês, lá no Telegram, que é gratuito, tem um canal onde tem uma lista de centenas de aplicativos. Eu tô sempre alimentando e enriquecendo o bagulho. Hoje no canal principal veio um vídeo sobre o WaterFox, mais um navegador supimpa. Continuamos nessa briga. Não pode reclamar que não tem alternativa. Já começa com um muito louco. O objetivo dele nem é tanto sua privacidade, ele é transparente porque é de código aberto. Mas aqui é para você começar a sair da dependência de ferramentinhas marotas. É análise profunda no sistema. O WITR, o ITR ou Wither. Você chama como você quiser. É igual quando eu fico brincando do NOSTR, aí vem o cara, ai, é Noster. Ô irmão, eu sou de Osasco, eu falo como eu quiser. Ô Pasquale, vai trabalhar na Lava Jato. O canal é meu. É o seguinte, esse menino te ajuda na análise de comportamentos marotos, entendendo com detalhes. Ele é multiplataformas. Para você que paga de engenheiro de malware, que faz análise forense, porém se tirar o vírus total você não consegue, esse menino complementa a análise de um monte de processos. Fazer troubleshooting quântico, claro. O vírus total pode ser uma ajuda? Pode, mas você está terceirizando o raciocínio. Aqui é para você entrar nas entranhas dos sistemas. Se liga, aqui tem até prints dele, que bonitinho. Ó, você analisando, olhando aqui, ó, o PID. Vai no curso de Linux que eu explico sobre processos. Qual é o diretório, o serviço, quais portas ele está ouvindo. Ele dá alertas dizendo quanto tempo o processo está rodando, quanto está consumindo de memória. Assim você consegue procurar distúrbios na força. Muito louco. Roda em Linux, macOS, Windows e FreeBSD, para não ter briga de fanboy. O que é legal é que se você for no projeto dele no GitFuck, tem todos os detalhes aqui, explicando bonitinho como você instalar, né? Passo a passo, ó, um monte de SO aqui. O legal é que você pode testar no seu parquinho, ou numa VM, inclusive. Vai na maciota, tá? Essas ferramentas eu não tenho tempo de analisar de maneira profunda, então eu não acredito em bala de prata. Porém, esse menininho, ó, você roda no ambiente virtualizado para ver como funciona e depois você pode ir testando em um monte de SO. Te ajuda muito no troubleshooting. Por exemplo, ó, ele tá aqui no systemd, ó, os processos, a árvore de processo. Vamos escolher o SSHD. Ele vai rodar esse comandinho, ó, o PID, que é o ID do processo. Você vai analisando. Ó, ele tá ouvindo na porta 22. As coisas que eu falo começam a fazer sentido. Aqui ele tá rodando no Linux, né? Muito bacaninha. O projeto, ó, tem 21 mil estrelinhas e 44 pessoas observando e 748 forks. Você consegue ver as versões aqui no releases e testar. A tendência é que com essas ameaças modernas, os antivírus fiquem cada vez menos efetivos. E no dia a dia do trampo, você quer fazer uma forense marota, não adianta só achar que tá limpa porque nenhuma ferramentinha disse que você tava. Tô limpo. Às vezes eles mentiram. Mentira! Você tá estudando, tá no laboratório, quer ver comportamento maléfico, tá rodando um patch ou um sistema, como ele vai se comportar nos clientes, você usa esse menininho. Ele não substitui antivírus, te ajuda no processo de análise. Com ele você consegue investigar processo, serviço, as portas, o container, até os arquivos ali. Você viu que eu mostrei nos prints. O objetivo dele é tentar reconstruir toda aquela cadeia que fez o arquivo do seu disco virar algo na memória. É extremamente louco. Essa ferramentinha aqui merece um like, hein, Tototó? O próprio top do Linux, o HTOP, que eu mostrei nas aulas recentes, ou o gerenciador de tarefas do Windows, eles até ajudam. Porém, esse menininho complementa. Você consegue ver ali, você viu na árvore do systemd, os serviços, como que eles subiram, como eu mostrei ali no
Playground. Claro que ali naquele ambiente virtualizado para você testar, tá no SO. Cada sistema operacional ele vai ter um comportamento diferente. No Windows, por exemplo, você vai conseguir ver o serviço. No Docker, você viu Cron? Cron é tarefas agendadas. Você consegue ver se um script maroto colocou uma tarefinha ali, ó, na Cron. Opa, temos aqui um infostealer ou um dropper tentando estabelecer persistência. É assim que começa a análise real. Conforme você vai, né, avançando nessas análises, você consegue até ver, por que tem algum processo rodando como root? Ouvindo para a internet toda no IP 0.0.0.0. Isso é perigo! Eu não consigo detalhar tudo, mas esse é o dia a dia de um bom analista. De SOC, por exemplo. Teve um alertinho, ele vai lá. Ai, tá tudo seguro. Não, analisa lá. O que é isso? Por que ele tá ouvindo nessa porta? Talvez o adversário é tão poderoso que seu antivírus não pega. Ou talvez na sua empresa você não tem condição de ter um EDR, que é a evolução do antivírus. Esse menino te dá autonomia e você deita. O objetivo aqui é só apresentar. Não dá para aprofundar. Só essa ferramenta dá uma série gigantesca. Quem sabe no futuro, analisando um processo no Windows, no macOS e por aí vai. Não tem fim, mas vamos pro modo lúdico para apresentar esse menininho de forma simples. E aí vai testando, Vamos lá. Ai, que lindo! Que demais! Com esse menininho aqui, ó, Wither, você consegue ver o responsável pelos serviços no Linux. Vai lá na última aula de processos que eu explico com detalhes. E aí você consegue olhar a fundo. Também dá para ver no servicinho do Windows, o Docker, para ver se não tem um sapequinha vazando. E a sintaxe, como usar os comandos, tá tudo lá no GitHub, tá bem documentadinho, tá? É de código aberto, tem muita gente acompanhando, e ele te ajuda na investigação dos processos e na cadeia de execução. Com isso, você entende a origem e não o sintoma. Temos um exemplo aqui, ó. Ele tá olhando esse serviço aqui, com isso ele consegue ver o usuário, os processos envolvidos e qual porta ele tá ouvindo. No futuro vai vir o curso de rede, aí ele complementa com o de Linux, para vocês entenderem como a internet, apesar de parecer nova, não mudou tanto assim. É muito louco. Geralmente, nos processos do sistema, você tem essa jornada. Se você tem um EDR de responsa, como o CrowdStrike, por exemplo, ele faz análises detalhadas e te apresenta. O VirusTotal também. Porém, não é melhor você fazer sozinho, sem depender de terceiros? Como começa as bagunças? Através de um usuário, elevado ou não. Com isso, ele está no shell. Se é Windows, Linux, macOS, tanto faz, as vulnerabilidades começam a ser exploradas aqui. O objetivo é ser root. E para isso, ele tenta se apoderar de serviços ou bibliotecas marotas. E, se possível, manter persistência. Nessa cadeia quântica, você consegue perceber através do usuário que iniciou o rolê e interpretar os comandos através do shell. O serviço pode executar, remover ou persistir. Também tem a questão da cron, que a gente tinha falado lá, que é para estabelecer tarefas e persistência como um serviço no Windows ou no executar. Isso para o sistema vai virar um processo com um código. PID é o identificador do processo. Esse processo vai se comunicar na rede internamente ou externamente. Aqui é através de todos os IPs. No curso de rede vai ficar mais claro. Por exemplo, 127.0.0.1 é o IP local. Aqui ele está ouvindo em tudo na porta 8080, muito usada para web proxies. Tem também o 255, 255, 255, 255, que é o broadcast da rede. Lembrando que criptografia na camada 2 é muito difícil, né? Porque isso acontece depois do transporte. Se ele está no mesmo segmento de rede, bagunças quânticas, movimentação lateral, pega no meu pé. Inclusive, tem amigos que eram tão fofoqueiro que eu falava que o CPF deles era 255, 255, 255, 255. Entendedores entenderão. É porque é o responsável pelo broadcast espalhar as informações, entendeu? Eu que inventei essa. Nessa análise, é possível estranhar, porque esse processo que, em teoria, não deveria ter tanto poder, tá rodando como root ou como system. Olhou o usuário com privilégio de system? Perigo! Também, ó, porque essa porta tá assim, se é um serviço local? Pode ser um backdoor maroto falando com o comando e controle da nave mãe. Entendeu como é louco o rolê? Temos aqui também, para facilitar, colinhas. Esse infográfico vai estar em alta resolução no Discord para membros, ó. Cron, tarefas agendadas. PID, identificador único de um processo. O processo pai, nesse caso, o pai de todos, dependendo da distro, é o 1, ó, o systemd.
quê? Pai de todos os processos. Eu falo lá de filhos e órfãos, e aqui árvores de processos. Root ou System ou Administrator, enfim, usuários poderosos. Temos aqui até o repositório oficial. A Skynet fez um QR Code, não sei se está funcionando não. Teste, mas cuidado com isso aqui, eu não pedi, hein? Depois de uma análise profunda, você consegue fazer um relatório quântico com a cadeia de execução, guardar suas evidências, criar um mapa de execução para depois alimentar o SOC com playbooks ou runbooks, coisas quânticas. Lembrando que diagnóstico é diferente de antivírus. Diagnóstico geralmente é reativo. O antivírus, quando ele for bom, e olhe lá, ele é preventivo. Quando você entende o sistema, mais difícil fica te enganarem. Vamos para o próximo. A batatinha, quando nasce, pega na minha mão. Olha que lindo. O Pelton, você pode achar que, pô, uma batata, um pão de batata. Na verdade, essa é uma solução marota de código aberto para você receber seus e-mails. Muito louco esse menininho, bonitinho. Você quer guardar os e-mails na sua máquina sem mandar pro patrão, pro Outlook da Microsoft. Ele é uma alternativa pro Thunderbird. Vou falar sobre o Thunderbird em breve. É muita coisa. Inclusive, todos esses aqui vão ter vídeos dedicados, não sei quando. O que é legal é que esse cliente de e-mail é da Alemanha, de graça, código aberto e funciona no Mac, no Windows e Linux. Muito bonitinho. Temos prints também. Ó, você quer uma alternativa que não fica rodando IA quântica, fazendo telemetria em tudo que é e-mail que você usa? É uma opção. Você não gosta de webmail? Tá aqui. Muito louco. Ô louquinho, bicho. É verdade. Vamos lá no GitFuck dele para a gente acompanhar o projeto. E depois tem o site oficial. O Wither lá não tinha, só tem o GitFuck. Mas dane-se também, né? O importante é ele funcionar. Esse carinha é um projeto relativamente novo. Vamos acompanhar as releases aqui. O Thunderbird, ele é muito mais estruturado, mas se você quer uma alternativa, temos esse menininho. Cuidado com esses projetos chamados Nightly. Tem de navegadores também. São recursos para teste. Navegador ou qualquer outro que tiver assim, não coloque dado confidencial. Vamos pegar quando ele foi lançado. Vocês vão entender que aqui é a vanguarda. Não tem ninguém nessa bolha maluca aqui traz tanta informação. Notícias quentes. Esse menino começou, ó, 2 de julho desse ano. Então, cuidadinho. Mas, ó, tá tendo bastante versão, né? Começou julho, ó quantas atualizações. Em teoria, a versão mais estável é a 2026.3.4, que saiu há 5 dias atrás. Vai acompanhando o histórico desse menininho, para não comprar gato por lebre. Mas o que é legal nesse cara aqui, ó? Como é um projeto novo, sem vícios, ele surge de maneira moderna para competir com esses figurões. Ele não é um provedor de e-mail, como o Tuta ou o Proton, tá bom? Inclusive, são parceiros do canal. Vai assinar, tem link na descrição, eu ganho uma comissão e você ganha um desconto. Esse menino é para fazer o intermediário. O que é legal desse cara? Nada de telemetria. Deixa eu traduzir para o português, tá? Que fica mais fácil. É um cliente de e-mail gratuito e de código aberto que pesquisa toda a sua caixa de entrada localmente, online ou offline, se você quiser. Sem telemetria, sem servidores dos caras e seus e-mails permanecem no computador. O Thunderbird é da Mozilla. De vez em quando tem umas vulnerabilidades, umas bagunças quânticas, vira e mexe tem que atualizar. Inclusive até o Tails eu mostrei nas notícias anteriores que deu uma paradinha com ele. Se você quiser, você instala. Porque tava dando muito problema. É a era da IA quântica. O legal é que ele é nativo para desktop, muito bonito. Você tem temas para alterar e no site você consegue ver todos os registros das alterações. Um dos grandes problemas nessas soluções de e-mail criptografado é justamente a busca. Por quê? Se ele tem dados e metadados criptografados, como que você vai indexar e pesquisar esse bagulho? Esse é o problema. Ai, tá demorando, ai, não faz uma pesquisa boa. Então, tudo tem um custo, totó. Esse menino tenta ajudar nesse rolê. Lembrando que ele é só no contexto local. Não adianta nada colocar um Gmail, um Hotmail ou qualquer outro e achar que você vai estar limpa, porque continua indo pedaço dos dados pro patrão. Tô limpo. Se você quer usar uma solução alternativa e você não gosta muito da interface de cliente desses caras, ou só tem na web, esse menininho pode te ajudar na briga. Porém, se não é tão maluco, não tem um modelo de ameaças tão paranoico, ele complementa na segurança. Por quê? Vai ter bloqueio de imagem remota, pixel de rastreamento, você pode usar um monte de outras contas e criptografia PGP. Às vezes, você não tem problema com o patrão, mas você não quer que Rakuzinho ou empresas inescrupulosas fiquem te
te rastreando. Proton tudo ajuda com isso nativamente. Mas, novamente, eu dou opções. Você escolhe o que é melhor para você. Como a IA é um caminho sem volta, esse menino tenta te ajudar nessa briga. E aí você escolhe, tá? Não é ativado por padrão, mas ele usa esse protocolo chamado MCP, que é um protocolo de contexto de modelo. Então, um agente de IA que você já usa para navegar, ler ou pesquisar seus e-mails vai ter acesso de somente leitura. Você também pode desligar, se não quiser. Aqui você tem detalhes desse menininho. A documentação do site está bem feita, né? É um projeto novo, tal, tem que tomar cuidado com o que ele vai mudar. Tá lá o GitFuck, documentadinho, e o capricho que eles tiveram para apresentar a ferramenta é bacana. Eu gosto quando eu vejo soluções assim. Não é bala de prata, tá? Você consegue fazer busca local, é multiplataforma, roda no macOS, Windows e Linux, nada de telemetria, dados locais. Aqui são os protocolos para você configurar no seu servidor, na solução de e-mail, para o cliente poder acessar as mensagens, o IMAP para você receber e sincronizar os bagulhos e o SMTP para envio das mensagens. O legal é que você faz downloads offline, faz sincronia, tem notificação nativa, sem depender de terceiros, consegue ter um visualizador de PDF integrado, opções para agendar mensagens. Muitos clientes de e-mail não têm esses recursos. Isso aqui é avançado mesmo. Ou as soluções cobram. Tem mobile? Eu não vi, né? Acho que não sei se tem para dispositivo, né? Ainda não tem para versão móvel. Tem que aguardar. É um projeto novo e aparentemente promissor. Dá para você usar no seu mundo corporativo aí e tal. Dá para combinar. Muito legal. Como você me acompanha há muito tempo, você compartimentaliza. Ó, mais uma opção. Eu usaria no Tails, se eu tivesse que trocar mensagem, ainda o Thunderbird. Mas um meio termo, eu tô querendo sair das grandes capitais, dá para usar um Linux com um menininho desse, sem ficar feião. Até no sistema da massa mordida. Olha que bacana isso aqui, ó. Feito para quem gosta do teclado. Tem edição pro Vim. Inclusive, na próxima aula do Linux, eu vou falar sobre esse editor satânico. Você tem gestos, preenchimento automático e tal. Conforme você vai ficando mais personalizável e gostosinho, você vai perdendo um pouquinho de privacidade, né? Tudo tem um custo. Você pode ajudar, eles estão abertos para isso e não tem conta, nada de venda, e você tem até o Discord para conversar. Cara, que legal. Tem aqui as perguntas que são frequentemente feitas. Dá uma debruçada aqui. Ele não vai responder sobre o provedor, porque não é sobre o provedor, é sobre o protocolo, né? Então, se o cara disponibilizar IMAP e SMTP, é só configurar lá que vai funcionar. Também há suporte para o OAuth no Gmail, então dá para você colocar ali, e às vezes você não gosta da criptografia do patrão. Mesmo recebendo pelo Gmail e adiciona ali uma camada de PGP, tá? Ó, melhor do que nada. Funciona offline. Ó o PGP que eu tinha falado aqui, ó. Sim. Onde os dados são armazenados? Em um banco de dados SQLite em sua própria máquina ou no seu provedor de e-mail, né? Isto prova que você tem que tomar cuidado com o seu provedor, tá? Ele faz cópias, tá? E aqui um ponto importantinho para quem tá preocupado com a Skynet. Um agente quântico pode enviar ou excluir e-mails através dele? Não, porque todas as 5 ferramentas que eu tinha mostrado lá do MCP, que é lá o modelo de contexto, né? O protocolo de modelo de contexto, são só de leitura. Lembrando que também não minimiza. Tem que tomar cuidado com essa bagunça. O fato de não excluir não significa que ele não pode ler. Aí tem chave, coisa confidencial, o cara invade seu sistema, né? Cuidado com o que você vai misturar aqui e dar acesso. Mas tá aí, ó. Mais uma opção bacana. Vamos pro modo lúdico. Ai, que demais! Que demais! Esse é o menino, ó. Um cliente de e-mail, sem rastreamento e com mais controle. Como que é um cliente normal, seu Outlook ou aí, ou qualquer outro, tá? Você tem o servidor de e-mail lá numa nuvem quântica e um aplicativinho de terceiros. Então aqui, ó, já tem um monte de gente vendo sua vida. Tudo bem, você não pagou pelo serviço, é de graça, então o produto talvez seja você. Só que aí você coloca mais um bisbilhoteiro no caminho. Então você tem seu computador aqui com sua mensagem, aí você tem um Gmail olhando no Outlook. Você não gosta da Microsoft, mas gosta do Google, ou vice-versa. Você tem um e-mail da Microsoft rodando, sincronizado com o Gmail, sei lá. Você escolhe suas bagunças quânticas aí, ou seu navegador também. Olha quantas opções. Esse menino vai fazer análise de dados, vai montar perfil comercial, tem um monte de pixel de rastreamento, eu explico isso lá nos vídeos de e-mail privados, inclusive lá na Proton, que ela protege isso aqui também. Com esse calhamaço de dados, ele cria um monte de relatório e métrica, imaginando perfis e vendendo isso para casa do chapéu. E até seu provedor pode entrar nessa briga. Olha quanta bagunça. Lá na mão de marqueteiros, você tem telemetria, suas informações confidenciais. Tem ali, ó, tudo pronto para ser vendido. Seus dados não são seus. Imagina quando você não paga
por nada e tem tudo isso aqui lindo e gratuito. Esse pixel de rastreamento é satânico, é uma funcionalidade marota que mesmo sem você responder um e-mail, ele pode revelar muitos segredos sobre você. É muita gente, né, nesse rolê. O Pelton diminui um pouquinho esse conglomerado de zoiões. Seria só o seu servidor, ele e você. Olha só que demais. Esse servidor ainda pode olhar bastante coisa, dependendo do que você tiver negociando aqui, né? Às vezes é uma parceria caracu que você achou que entrou com a cara, mas mentiram. Mentiram! Nada de telemetria, armazenamento local. Cuidado também, se alguém conseguir essa base, o cara pode tentar explorar, né? Bloqueia rastreadores, nada de imagem de pixel. Você pode ter múltiplas contas, complementar com criptografia forte. Tá no meu sonho também, fazer um curso sobre criptografia e depois um outro só sobre PGP. Porém, preciso de ajuda. Conforme o canal for dando lucro, eu contrato pessoas para me ajudar a editar os vídeos. Legal também, ó, que você não precisa conectar na internet, dependendo do contexto. Para a Skynet, ele tem um modelo de leitura, que não vai deixar um racozinho excluir toda a sua caixa postal. Mas, se você conectar a uma IA quântica, o tratamento dependerá desse serviço. Ele pode ler tudo, tá? E mandar pro patrão. É um projeto novo, então teste, não vai migrando tudo de uma vez. Porém, é uma ferramentinha que eu tenho muito interesse e orgulho de dividir com vocês, minha família. Dá like no bagulho, que não tem ninguém que tá fazendo isso. Ninguém te ama como eu. Desculpe, lembrei do Pichote. Desculpa! Ah, sábado é dia de pagode, vamos escutar um pagodinho, né? Não dá pra suportar essa barra de viver sem teu corpo junto ao meu, eu não quero te perder, diz que nunca me esqueceu. Vá! O Pichote é demais, Pichote é demais. Um abraço pro Dodô. Um dia eu vou conhecer o Dodô, dar um abraço no Dodô. A terceira de hoje é para envio local de arquivos. Pra que seus segredos irem para uma nuvem marota? Principalmente se você tem um home lab. Olha quantas coisas bacanas pro seu home lab. O Wither para te ajudar no troubleshooting, e no seu mundo corporativo também pode ser útil. Às vezes você tem no seu home lab um servidor de e-mail, aí você usa o Pelton. Bazinga! Entendedores entenderão. Para ser seu clientinho de e-mail. Ai, a minha solução de hospedagem local é muito feia, o cliente é uma bosta, eu tenho que desenvolver. Dá uma chance pro Pelton, deixa tudo local, na sua rede local. E agora fechamos a trinca com mais uma solução da Alemanha, de código aberto, para você enviar seus arquivos na sua rede local. O Local Send. Empolgante. Ela funciona para Windows, macOS, Linux, Android e iOS, sem acesso à internet, usando apenas sua rede local. Ó, trocar arquivo entre dispositivo móvel ou multiplataforma, sem mandar pro Leviatã. Temos até prints aqui, olha que bonitinho. Ele acessando e enviando. Às vezes você quer trocar arquivo sem ter tanta dor de cabeça. É uma forma simples e lúdica. O que eu gosto é que o site também é bem feito. Vamos lá no GitFuck antes, só para ver o histórico do projeto, tá? Aqui eles falam também, você vê que tem bastante nota, muitos likes, porque é um projeto mais antigo, estabelecido. Os comentários, as alternativas, tem até artigos sobre eles aqui no Alternative Tube. E o GitHub você consegue ver, ó, são 88 mil estrelinhas. Como a gente não conhecia esse menino? Eu até conhecia por cima, mas não consegui me aprofundar. Quando sair nossa série de Home Lab, olha o arsenal quântico de ferramentas. Você consegue acompanhar. Tem vários idiomas e o site deles já suporta português. Isso é demais. Aplausos! Arrasou, bonito! Ó, compartilha arquivos sem nuvem, rápido, privado e offline. Você tem versão web, você tem como baixar, tem vídeos lá no canal principal com soluções de transferência de arquivos. Esse aqui é mais um. Você vai entrar lá no Discord, na categoria de ferramentas ou no Telegram, tá tudo divididinho lá, pra você não ter que quebrar a cabeça. Ó, mais de 70 mil, já tá com 80 mil. É estrelinha no GitFuck. 5 milhões de downloads, 100 pessoas contribuindo e nada de anúncio ou rastreador. Empolgante. Multiplataforma, como a gente tinha dito antes, né? Não precisa de internet, é rápido porque ele usa a sua velocidade de Wi-Fi, criptografia de ponta a ponta e garante que somente você e o destinatário possam acessar os arquivos. Ó, você tendo a sua E2EE, que é End-to-End Encryption. Sem depender de solução marota. Temos até um exemplo lúdico, ó. Instala o bagulho, joga pra lá, seleciona os arquivos e envie pra sua rede local. Tem aqui quem tá ajudando na briga, o projetinho de IA, então fique ligeiro. Perigo!
E você pode contribuir. Eles estão no Discord, apesar do site estar em português. Nas discussões você tem inglês, espanhol, italiano, japonês, francês e German, Deutsch. Tem até videozinho desse criador que eu não sei quem é. É o Tecnotim, mas se ele tá ajudando, vai lá, ó. Tem um vídeo dedicado. É gratuito, funciona na internet, é seguro, os arquivos são salvos na pasta downloads por padrão, as plataformas que estão disponíveis e você não precisa de conta. Isso aqui é bom demais. Muito legal. Vamos pro modo lúdico. Para finalizar, olha que sabadão alegre. A vida não é só sobre bagunça. Ainda temos um monte de campeões da privacidade ajudando nessa briga marota. Tem esperança. O Jedi já vai voltar. Ele deu uma pausinha de 2000 anos, mas daqui a pouco ele cola. Virá como um ladrão na madrugada. Sejamos a resistência. Eleve o cosmo, o ki, a força. Vamos lá. Ai, é lindo. Muito bonito. É lindo. Exemplo simples e lúdico. Como que é uma transferência no dia a dia da sua casa? E tem aqueles malucos que vão lá nessas redes quânticas, como TikTok e Instagram, e coloca, olha, você tem um recurso que está sendo muito subestimado no seu roteador, essa porta USB, põe seu HD com todos os seus segredos e conecta aqui. Aí abre pra internet, todos os seus segredos sem criptografia quântica, né? Eu não entendo, mas todo gado merece o coach que tem. E esse modelo ainda é pior do que esse aqui, tá? Que é o que a gente usa hoje em dia. Mesma pegadinha do e-mail. Você quer mandar um arquivo pro seu notebook. Seu celular, fisicamente, tá aqui, ó, do lado às vezes. Porém, você manda do celular, que vai pro roteador, que vai pra internet. Lembra que eu falei naquele vídeo lá do 5G, lá, 4G, das falhas? Como que tem o core do data center lá, do provedor? Ele passa por um monte de servidor no seu provedor, depois ele vai pro um monte de servidor de terceiros para chegar no data center e depois voltar todo esse rolê para chegar no seu notebook. Ele dá a volta no mundo, velho, para chegar do lado. E em cada trecho aqui, ele pode ter um monte de espiãozinho maroto. Às vezes você manda pelo Google Drive, Dropbox, sei lá, ou por um e-mail, ou por um navegador. Ou seja, além do arquivo, você tem outros componentes analisando todo o contexto. Olha quantos metadados. É loucura. Meu Deus. É muita gente. Com esse menininho, ó, igual o e-mail lá, ó, a gente simplifica, menos é mais. Seu celular, sua rede local e o notebook. Tá vendo? Acabou. Empolgante. Cara, para que nuvem? Para que cadastrar num serviço? Para que gastar banda, dependendo da quantidade dos arquivos? Para quê? Esse menininho tá aqui para te ajudar nesse rolê. Esse aqui já é um projeto mais estável, tá? Testado e avaliado por milhões de pessoas. Código aberto, multiplataforma, transferência local, nada de intermediários, funciona offline. Você pode colocar um PIN, que é uma senha adicional para dificultar a bisbilhotagem, e colocar protocolos de criptografia, que é o HTTPS e o TLS. Eu menciono isso lá no guia de estudos no módulo de rede e vários outros, que é criptografia, tá? Protocolos quânticos. Lembrando que os dispositivos têm que estar na mesma rede, um firewall pode limitar e é ótimo você criar as exceções, tá? É para isso que existe o firewall, para dar dor de cabeça. Se é fácil para você, é fácil para quem quer te currar. Aqui tem um ponto interessante que eu esqueci de falar. Deixa eu voltar para outra tela. Vamos traduzir aqui o GitFunk para ficar mais claro. Recomenda-se baixar o aplicativo de uma loja ou de um gerenciador de pacotes, pois ele não tem atualização automática, então tem que ficar monitorando e ler sobre os canais de distribuição. Se sair uma vulnerabilidade e tal, tudo tem um custo. Como ele é feito para ficar armazenado localmente e não ficar falando com a internet, temos essa ressalva, tá bom? Para finalizar aqui, então fique atento com essa questão da loja e também não é bala de prata de anonimato dependendo do contexto da sua rede, mas olha quantas opções bacanas no dia de hoje. É isso, instala o bagulho, dá um like, se inscreve no canal. Aplausos. Aplausos. Arrasou, bonito. E é só isso. Deixa um like aqui, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e comente pra ajudar.